Bom dia, boa tarde, boa noite. Antes de mais nada, se inscreve no nosso canal, dá um like e compartilha. Ativa o sininho para ficar por dentro das novidades. Bom, andei sumido por um tempo, estava envolvido com algumas exposições e outros projetos, mas estamos de volta. Hoje nós vamos falar sobre a beleza, né? A gente sabe que a arte vem se modificando de uma forma drástica, no meu modo de ver, onde a gente está perdendo alguns conceitos e alguns valores fundamentais na construção do ser. O ser humano ele foi praticamente construído em cima da arte. A arte tem uma responsabilidade muito grande nessa construção da sociedade. E se envolve com todos os movimentos e todas as épocas. A arte grega, ali começo da era cristã, na Roma e na Grécia, adota alguns aspectos de beleza que perpetuaram até ao longo da história, né? E hoje ainda é padrão de beleza. E esse movimento termina ali na era romana, mas surge com o Renascimento de uma forma extraordinária. Aquela galera, né? Michelangelo, Leonardo, Caravaggio, né? Rafael, Botticelli, entre outros, né? Que eu não vou citar todos, são muitos artistas que desenvolvem uma arte de um nível esplêndido, né? Um nível, como eles mesmos intitulavam, um nível divino. Né? E isso se perde mais uma vez e volta no século XVIII com o surgimento do neoclassicismo e o resgate do realismo. Então, por volta do século XVIII, né, tem um movimento chamado neoclassicista, onde ressurge as técnicas, os estudos clássicos da era romana e do Renascimento. E mais uma vez se perde. No final do século XVIII para o XIX, aparece um movimento chamado Impressionismo, e é um movimento lindo, artisticamente falando, né? Um dos precursores é Claude Monet, suas pinturas são fantásticas. Sem sombra de dúvida, é um trabalho impressionante, como diz o próprio nome do movimento. Mas, infelizmente, através desse movimento surgem vários outros ismos da arte que desconstrói séculos de estudo. E constrói também uma nova concepção de arte, que é a famosa arte moderna contemporânea. Que aí vem essas pegadas, que eu posso citar muitas aqui: futurismo, dadaísmo, o pós-impressionismo, né? o cubismo e outras vertentes que vem surgindo ao longo da história da arte. A questão em si é: onde foi que a gente perdeu essa concepção? Onde foi que a gente perdeu a concepção da beleza? Né? E o que é o belo? Segundo o grego Aristóteles, a beleza se sustenta em 3 pilares. A integridade, onde a gente tem que fazer uma arte por completa, né? É a arte íntegra, onde o ser humano admira isso. A harmonia, isso é muito importante, questão de proporções, dimensões, os aspectos naturais das coisas como realmente são. Isso encanta o ser humano, né? E a claridade da arte, né? Que envolve vários aspectos, de sua leitura, como também das suas cores, da sua iluminação e do seu equilíbrio. Baseado nesses 3 pilares surge a beleza, e ela encanta por séculos, gerações. Mesmo hoje, com o consumo da arte moderna e abstrata, né? E não deixa de ser arte,
e não deixa de ser bonito em certas questões, porque o belo é muito particular de pessoa para pessoa, mas ainda existe essas classificações, essas concepções da beleza que foram estudadas pelos gregos, né, que foi ressurgida pelos renascentistas e que depois, mais uma vez, é explorada pelos neoclassicistas. Hoje é muito difícil você achar um movimento que estude e preserve isso dentro do nosso país. Eu venho estudando e vejo que lá fora ainda continua nessa pegada, até porque as escolas que esses grandes mestres fundaram e estudaram ainda existem na Europa, na Itália, e ainda continua com esses estudos em cima da beleza. Lembrando que a beleza ela está inserida nas sete artes, né? Pintura, escultura, literatura, música, teatro, arquitetura e a sétima arte, que é o cinema. E eu dei esse arrodeio todo porque eu estou me envolvendo em um projeto de pintura realista, de pintura clássica. Eu dou aula de desenho à mão livre e pintura em tela em cima dessas concepções, mas também falo para meus alunos que quero preservar a originalidade dos trabalhos deles, que a gente precisa ter essa concepção de que a gente vive no mundo moderno, na era moderna, e que o consumo da arte hoje é a arte moderna, contemporânea, e talvez a mais consumida hoje é a arte abstrata. E não deixa de ser importante essa visão. Eu, particularmente, como artista, gosto muito das coisas bem feitas, bem estudadas, bem elaboradas, bem trabalhosa mesmo, sabe? E isso leva tempo, e no mundo que a gente vive, corrido, correria, envolve questões financeiras, comerciais, é muito difícil de viver desse tipo de arte dentro do nosso país. Outra questão importante da gente observar é que a partir da Revolução Industrial o mundo muda de figura e a arte também muda, porque ela é envolvida em todas as questões, tanto políticas como industrial e capitalista, que o mundo não deixa de ser capitalista. E nessa corrida louca de praticidade e venda, consumo, hoje a arte que é vendida e é consumida é de altíssimo, quer dizer, baixíssimo nível, né? Eu ia dizer altíssimo baixo nível, que não existe esse termo. Então é de baixíssimo nível. E eu observo que muitos artistas que criaram esses movimentos da arte moderna vêm do naturalismo, alguns vêm do realismo, né? Mas muitos vêm das academias que estudam o naturalismo, que envolve o realismo dentro da concepção. E foram pessoas que estudaram muito. Então eu respeito alguns desses movimentos, quer dizer, todos os movimentos, porque tem sua concepção intelectual e artística nele. Mas o que eu quero dizer é que eu particularmente prezo pelo belo, pelo bem feito, pelo trabalhoso, pelo demorado, pelo estudado. E quando eu me deparo com um relato de que Leonardo da Vinci passou 10 anos pintando a boca da Mona Lisa, eu me sinto tranquilo na questão das minhas artes, como por exemplo esse Jesus, já venho trabalhando nele há 1 ano e pouco. Isso aqui é só a base dele, eu fiz o desenho à mão livre, né? Rascunhei várias vezes, eu tenho isso em fotos, eu não tenho um registro filmado, e até tenho, vou procurar e vou ver se acho para botar no canal. E aqui é uma base que eu vou ainda explorar com o claro e o escuro, que é exatamente uma pegada parecida com essa, certo? Aqui mesmo eu só usei o claro e o escuro, e mais nada, foi só um teste que eu fiz rápido, coisa bem rápida mesmo para aprimorar a técnica, mas que quando a gente joga as cores vai dando uma dimensão de como vai ficar a tela. Então, essa tela grande tem 1,25 por 1,25, é o rosto dele. Eu peguei como referência a foto de Jim Caviezel, que eu acho uma representação muito bacana
da fisionomia de Jesus. Embora que aqui eu vou modificar um pouco, vou deixar ele mais, como é que eu posso dizer assim, eu fiz umas pesquisas das pessoas de onde ele andava e vou deixar mais característico com o povo dele. Claro que a gente nunca vai ter uma concepção de como era o rosto de Jesus, mas eu pego a referência de Jim Caviezel e vou começar a tracejar o povo de Jerusalém aqui. Na concepção, barroco italiano, chiaro escuro, caravagista e realista. É trabalhoso, leva anos de trabalho, principalmente porque a gente trabalha com tinta óleo, são camadas por cima de camadas, cada camada precisa estar seca para botar outra camada por cima. Mas é isso. Eu acredito que a responsabilidade do belo, tanto nessas 7 artes, é dos artistas. Não pode vir da sociedade como um todo, porque nós, como artistas, estamos apresentando isso para a sociedade. Então, é isso que eles vão consumir e ter como padrão de beleza. Eu puxo essa responsabilidade para mim de modificar essa história dentro do meu universo e do meu contexto. Claro que eu não vou mudar o universo do todo a respeito dessa concepção artística e de beleza. Mas enquanto vida e artista, eu vou trabalhar por essa concepção. Mesmo que não me angarie fundos, que a gente precisa de dinheiro e não é fácil viver de arte, e principalmente nessa pegada que quando eu falo com um arquiteto, ele diz que é uma ideia ultrapassada, porque não é o da nossa era, a era moderna é isso. Quando eu chego para falar sobre vendas de tela, é a mesma conversa, a era é essa, eu estou atrasado, é uma coisa antiga, antiquada, mas que encanta o ser humano, que mexe com nossa alma. Você escutar uma música clássica, barroca, de 1870, como essa que está passando, vai dentro da sua alma. É uma música que não tem como ser humano não gostar. A beleza da arquitetura neoclassicista com aquelas colunas, a própria escultura de Bellini, de próprio Michelangelo do Renascimento, não tem como não gostar e admirar e ficar encantado com aquilo. Não tem como. Você vê uma Mona Lisa, né, a Capela Sistina, essas obras do Renascimento, ou então até do neoclassicismo mesmo, como o Bouguereau. Você, voltando às nossas atividades aqui no canal, passei um tempo fora, peço até desculpa para vocês. Nós vamos trabalhar em cima um pouco desse Jesus e vamos aplicar um estudo, né? Aplicar uma técnica, aplicar disciplina, aplicar doação. Acho que se resume a isso. Então, gente, vamos deixar de conversa e vamos partir para a ação. Separei aqui as cores primárias: azul, amarelo, vermelho, o preto, que eu digo que é tanto para tirar, mas nesse caso eu vou ter que usar ele porque eu vou fazer uma tonalidade de cinza para saturar um pouco as cores. E vou dar uma misturadazinha aqui para dar uma trabalhada ali numa parte específica que eu tanto gosto, que são os olhos. Faz dias que eu estou com vontade de mexer nos olhos dele e eu vou dar uma mexida nesses olhos. Se ficar legal, a gente preserva essa parte, se não, quando secar a gente corrige. Vamos lá.